E aí, pessoal, na maratona de estudos para vestibular, Enem e concursos. Chega mais porque agora a gente vai destrinchar juntos uma das obras mais geniais e, claro, mais cobradas da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A ideia aqui é ir direto ao ponto naquilo que realmente importa para sua prova. Parece meio bizarro, né? Mas é exatamente essa a premissa genial do Machado de Assis. Ele nos dá um narrador que, pelo simples fato de já estar morto, está completamente livre das amarras sociais. Isso permite que ele seja, brutalmente honesto sobre si mesmo e, claro, sobre a sociedade ao seu redor. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro a gente vai entender quem é esse tal de autor defunto. Depois, como ele simplesmente quebra todas as regras da narração. Aí, vamos pegar o bisturi dele para analisar a sociedade, sacar por que esse livro inaugura o realismo e, no final, fechar a conta da vida do Brás. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, né? Para decifrar essa obra, a primeira pergunta é inevitável. Quem é, afinal de contas, essa voz que está falando com a gente do além-túmulo? E aqui já está a primeira grande sacada do Machado, que é pegadinha clássica de prova. Então, muita atenção. Brás Cubas não é um autor defunto, tipo um escritor que já morreu. Ele é um defunto autor, ou seja, um morto que decidiu virar escritor. Para ele, a morte não é o fim, é o começo da liberdade total para contar tudo sem filtro e sem medo do julgamento. Então, pode esquecer aquela imagem do herói romântico, sofredor, idealizado. O Brás Cubas é um anti-herói perfeito. Ele vem de uma elite rica, é mimado, vaidoso, egoísta, e a vida dele é basicamente uma coleção de projetos que não deram em nada. Um retrato cruel e preciso da sua classe social. E essa trajetória de fracassos é o que guia a história. A gente vê a paixão pela cortesã Marcela, que ele mesmo resume no Prejuízo, 15 meses e 11 contos de réis. O grande amor da vida dele, Virgília, que o troca por um casamento mais conveniente. Uma carreira política que nunca decola. E o golpe de misericórdia. Morrer bem na hora que tentava inventar o tal emplastro Brás Cubas, a última tentativa desesperada de ser alguém na vida. Ok, já entendemos o personagem. Agora, vamos para a parte que talvez seja mais genial e a que mais cai nos exames. O jeito como essa história é contada. Porque o Machado de Assis aqui não estava para brincadeira. A palavra-chave aqui que você precisa anotar é metalinguagem. O que é isso? É basicamente o narrador parando a história para falar sobre como ele está escrevendo a história. O Brás Cubas faz isso o tempo todo. Ele conversa com quem está lendo, dá palpite, critica, se desculpa. Ele quebra a quarta parede, como a gente diria hoje. Algo completamente revolucionário para a época. E olha, essa conversa com o leitor é só a pontinha do iceberg. O Machado vira o romance de cabeça para baixo. A história não é linear, ela começa pela morte. Os capítulos são curtinhos, todos picotados. Tem capítulo que é só uma linha de pontos, e ele adora uma digressão. Para tudo só para filosofar um pouco sobre a vida. Tudo isso com aquele tom único que ele mesmo definiu como a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Mas não vai pensando que toda essa experimentação na forma é só para ser diferentão, não. Essa é a ferramenta, é o bisturi que o Machado usa para fazer uma dissecação precisa e sem anestesia da sociedade brasileira do século XIX. Essa tabela aqui resume perfeitamente o teatro que era a elite da época. Por fora, na aparência, era tudo lindo. A honra do casamento, a glória da política, a virtude, a moral. Mas por trás das cortinas, a realidade era bem outra. Adultério, carreiras políticas movidas à pura vaidade e um egoísmo gigantesco disfarçado de bons costumes. Machado expõe essa hipocrisia sem dó nem piedade. E a análise do Machado vai ainda mais fundo, tocando na ferida mais dolorida do Brasil, a escravidão. Tem uma cena específica que é um verdadeiro soco no estômago. O Brás encontra o Prudêncio, um homem que foi escravizado por ele na infância. Agora livre, o que o Prudêncio faz? Compra seu próprio escravo. E o espanca, repetindo a mesmíssima violência que ele sofreu. É uma análise psicológica brutal de como o sistema escravista corrompe tudo e todos. Então, se a gente juntar todas essas peças, o narrador morto, a quebra de regras, a crítica social, a gente entende o lugar desse livro na história. Por que, afinal, ele é um divisor de águas? Anota aí, porque essa data é fundamental. 1881. Esse é o ano em que Memórias Póstumas é publicado em livro, e com ele, Machado de Assis simplesmente inaugura o realismo no Brasil. É o fim de uma era e o começo de outra.
E a diferença para o que vinha antes, o romantismo, é gritante. Se o romantismo nos dava aqueles heróis perfeitos e amores sublimes, o realismo do Machado joga a realidade na nossa cara. Anti-heróis cheios de defeitos, como o Brás, no lugar do amor idealizado, relações de puro interesse. E em vez de finais felizes, uma visão pessimista e irônica da sociedade. É como o próprio Brás Cubas diz no livro. O objetivo dele não é dourar a pílula. Muito pelo contrário, é mostrar o ser humano como ele é, com todas as suas espinhas e sardas. Essa era a missão do realismo. Trocar a idealização pela análise fria, pela crítica afiada das nossas contradições. E com isso a gente chega ao grande finale. Depois de narrar a vida inteira, dos amores frustrados aos planos que deram errado, que conta o Brás Cubas fecha no final? Qual é o balanço da vida dele? No último capítulo, ele bota tudo na balança. E a lista do que deu errado é enorme. Não foi ministro, não casou, não ficou famoso com o emplastro dele. A conta parece fechar super no vermelho. Um fracasso total. Certo? Só que não. É aqui que vem a última jogada de mestre do Machado. Ele surpreende todo mundo ao dizer que, apesar de tudo, encontrou um pequeno saldo positivo. E a gente fica tipo, como assim? De onde ele tirou um saldo positivo no meio de uma vida tão medíocre? A resposta está aqui, nessa que é talvez a frase mais famosa e devastadora de todo o livro. O pequeno saldo positivo dele foi: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E a genialidade toda, o pulo do gato, está numa única palavra: nossa. Repara bem, ele não diz a minha miséria, ele diz a nossa miséria. Com esse pronome, Machado transforma a conclusão de uma vida qualquer numa reflexão filosófica universal sobre a própria condição humana. A miséria, no fim, não é só do Brás Cubas, é de todos nós. E essa é a grande chave para entender por que Memórias Póstumas continua tão atual. A pergunta que o Machado deixa no ar e que fica para nossa reflexão é: o que essa nossa miséria que o Brás Cubas apontou lá no século XIX ainda revela sobre a vaidade, a hipocrisia e as ambições do nosso mundo hoje em dia?